Olá pessoal, meu nome é Daniel Clementino, venho aqui através desse vídeo gravar uma questão, um trabalho proposto pelo meu professor Aurenildo para a segunda avaliação da disciplina Princípios da Contagem. Vou resolver uma questão sobre contagem, achei bastante interessante. Vamos à questão. Tá aqui a questão. Dispondo dos dígitos 0, 1, 2, 4, 5 e 6, quantos são os números naturais? Aí letra A, de 3 algarismos, letra B, de 4 algarismos distintos, letra C, ímpares de 4 algarismos distintos, letra D, pares de 4 algarismos distintos. Então vamos à letra A. Na letra A, ele quer saber quantos são os números naturais de 3 algarismos. Então vamos aqui colocar 3. Qual é os dígitos que a gente tem? Os dígitos que a gente tem é o dígito 0, 1, 2, 4, 5 e 6. Mas existe uma restrição aqui para esse primeiro. Qual é a restrição? A gente não pode iniciar com o 0. Por quê? Um exemplo. O 0,65, o 0,64, ele é um exemplo. Porque isso aqui é a mesma coisa de 64. É um algarismo de 2 dígitos. Então a gente tem uma restrição. A gente não pode utilizar o 0 aqui no início. Então logo, quantas possibilidades a gente tem aqui para o início? São 6 números, então tirando o 0 a gente tem 5 possibilidades. E quantas possibilidades a gente tem aqui para o segundo? A gente tem as 6 possibilidades, né? Por quê? Porque aqui o 0 já pode ser incluso. E aqui também a gente tem as 6 possibilidades. Então, logo, 5 vezes 6 é 30 e 30 vezes 6 dá 180. Logo, a resposta da letra A é 180. Vamos à letra B. Na letra B, ele quer 4 algarismos distintos. Então, vamos pegar aqui 4 algarismos distintos. Então, os números eles já não podem se repetir, né? Então, vamos aqui, a primeira com a mesma restrição. Aqui não pode o 0. Aqui não pode o 0. Então, quantos algarismos podem ter aqui? Aqui podem ter 5 algarismos. Então vamos aí. E aqui? Aqui na segunda, ele pode ter o 0, só que ele não pode conter o algarismo que for usado aqui na primeira. Por quê? Porque eles são distintos. Ele quer de 4 algarismos distintos. Então aqui também vai ser 5. Vai ser incluindo o 0, no caso seria 6, e tirando o primeiro que foi usado aqui, o primeiro algarismo. Então, vezes 5. Vezes. E aqui, qual é o algarismo que a gente vai usar? Qual é o número de algarismos que a gente vai usar aqui? A gente não vai utilizar o primeiro que for usado aqui e nem vai utilizar o segundo. Então, são 6 números. Fica 6 menos 2, fica 4. Aqui novamente, vezes, novamente, a gente usou um número aqui, aqui e aqui, são 3 números. E lá a gente tem 6 para usar, então 6 menos 3 dá 3. Logo a nossa resposta é 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 4 dá 100, 100 vezes 3 dá 300. Essa é a nossa resposta da letra B, 300. Vamos agora à letra C. Na letra C, ele pergunta ímpares de 4 algarismos distintos.
Então a gente vai colocar os 4 algarismos aqui. Uma coisa bastante interessante sobre os números ímpares, que todo número ímpar, ele termina com um número ímpar. Então, os números ímpares de 4 algarismos que a gente vai usar aqui, ele deve terminar com 1 ou com 5, que são os dois números ímpares que a gente tem aqui nos números que a gente pode usar. Então, eu aprendi em sala de aula que a gente deve, problemas desse tipo, a gente deve começar pela parte mais restrita. E quem é a parte mais restrita? É o final aqui, né? Porque ele só pode ser usado aqui ou 1 ou o 5. Então, ele tem duas possibilidades aqui. Agora vamos ao início. Já que a gente tem 6 números e no início a gente não pode usar o 0, né? No início a gente não pode usar o 0 e a gente também não vai poder usar o número que a gente usou aqui. Ou foi 1 ou 5 que a gente usar aqui, a gente não vai poder usar no início. Então logo fica 4 números, né? 6 menos 2. Já aqui no segundo a gente pode usar o 0. Então vai ser o 6, vai ser os 6 números tirando esse primeiro número aqui, esse último número aqui que é 1 ou 5, e tirando esse número aqui, o primeiro que for usado. Então vai ser também 4, vai ser 6 menos os dois números que vai dar 4. E nesse terceiro espaço aqui, a gente já usou 3 números aqui. Nesse primeiro, nesse segundo, nesse terceiro. E a gente tem 6 para usar. Então faz 6 menos 3, que dá 3. Então aqui vai ser 3 números. Então o resultado é 4 vezes 4, que dá 16. 16 vezes 3, que dá 48. E 48 vezes 2, que dá 96. O resultado da letra C são 96 números ímpares de 4 algarismos distintos. Então vamos à letra D. A letra D, ele quer os números pares de 4 algarismos distintos. Vou colocar os 4 algarismos aqui. Então, qual é a opção que a gente tem aí para finalizar um número par? A gente tem o 0, o 2, o 4 e o 6. São essas as opções que a gente tem. O 0, o 2, o 4 e o 6. Mas a gente tem um problema aqui. Qual é o problema? Se a gente usar o 0 aqui, aqui já não podia usar o 0, tudo bem. Então a gente pode usar o resto dos 5 números que faltam, ou 1, ou 2, ou 4, ou 5, ou 6. Então aqui a gente pode usar 5 números. Mas se a gente usar, deixa eu colocar um ou aqui, ou se a gente usar o 2, o 4 ou o 6, aqui só vai poder ser usado 4 números. Por quê? Porque o 0 não pode ser usado aqui e vai ser tirado um número daqui. Então a gente tem um impasse. A gente tem ou o 5 ou o 4 aqui no início. Então o que é que a gente vai fazer para resolver essa questão aqui? A gente vai resolver por casos. Então no primeiro caso a gente vai usar o 0 aqui no final. No segundo caso a gente vai usar ou 3, ou 4, ou 6 e depois a gente vai somar. Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos usar o 0 no final. Vamos fixar o 0 aqui. Vamos fixar o 0. Então fixando o 0, a gente tem um número possível para cá. E aqui a gente tem 5 números, né? Que é os outros que sobraram. Aqui a gente não pode usar o 0, que a gente fixou ele aqui no último. E a gente também não pode usar o que foi usado aqui, né? O que foi usado no primeiro. Então vai ficar 4 aqui. E aqui, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter os 5 números aqui, o 4. E aqui a gente está vendo que foi usado 3 números aqui. Logo, faz 6 números que a gente tem, menos 3, fica 3. Então aqui vai ser o número 3 usado. Então se a gente fizer essa multiplicação, a gente vai ter que 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 dá 60. No primeiro caso. No segundo caso, a gente vai usar aqui ou
o 2, ou o 2, ou o 4, ou o 6. Então, no segundo caso, a gente tem 3 possibilidades para cá. Então, se a gente tem 3 possibilidades para cá, a gente no início a gente não pode usar o 0, fica 5, e a gente também não pode usar o número que a gente vai usar aqui. Então fica 4 números aqui, vezes. E aqui vai ficar 4 números. Por quê? Porque a gente tem 6 números, aqui a gente já pode usar o 0, mas a gente não pode usar o número que a gente usar aqui, não o que a gente usar aqui. Fica 6 menos 2, dá 4. E aqui, qual é o número que a gente vai usar aqui? A gente já usou um número aqui, um número aqui e um número aqui. Então fica 3 números usados, a gente tem 6 para usar, fica 6 menos 3 dá 3. Então a gente fazendo essa multiplicação, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 3 dá 48, 48 vezes 3 dá 144. Então aqui a gente tem 144. Logo a resposta da letra D vai ser a soma do caso 1 mais o caso 2, que é quem? 60 mais 144, que dá igual 204. Logo, a resposta da nossa letra D vai ser 204. É isso, pessoal. Valeu pela atenção. Obrigado.